Eu vou tentar fazer uma pequena demonstração aqui, ó, com o circuitinho oscilador, gerador de alta tensão, utilizando o transistor 13005, 2 em paralelo. Botei 2 em paralelo, vou ligar ele em 12 volts com uma fontezinha, ó, pequena, que nem aquelas fontes de celular, já tá ligada aqui. 12 volts. Ela tem meio ampere, né? 500 miliamperes só, uma corrente bem baixa. Pode ligar a bateria também. Esse circuito ele vai funcionar no mínimo 9 volts, para ele funcionar bem. Então eu estou usando 12 volts aqui, pode ser até mais de 12 volts. Vou mostrar o esquemático dele aqui, já conhecido. Ó. Aqui pode-se utilizar o 13005 ou 13007 e vários outros transistores, mas esses aqui são os mais fraquinhos que se pode utilizar nesse circuito aqui. Resistor de 470 ohms, ó, tá? O mais baixo aqui possível, daqui para mais, e 12 volts, né? Tomada central, sempre com o diodo, não pode esquecer esse diodo. Utilizando esse diodo, um diodo de proteção especial para a contratensão aqui, que pode queimar o transistor, ou um diodo, um N4007, que serve, já funciona para isso. E o dissipador de calor no transistor, proteção, né? Como eu vou testar, fazer só uma demonstração, eu não utilizei o dissipador de calor nos dois transistores, botei só em um, só para demonstrar. Aqui ligado no playback, ó. Esse enrolamento aqui 20 mais 20 voltas, né? Vou mostrar o circuito ali, tá? Ó, eu tinha um soquetezinho, ó, botei eles em paralelo. Aqui, ó, seria isso aqui, ó, eles em paralelo, coletor com coletor, emissor com emissor, base com base, né? Olha o desenho aqui. E o diodo aqui, ó, entre emissor e coletor sempre, ó, invertido, de proteção, né? Dissipador, se quiserem botar dissipador, um só dissipador, pode conectar os dois, ó, já que eles estão em paralelo, né? A parte metálica dele está ligada no coletor, então já fica interligado essa parte. Os coletores já ficam interligados, né? Que é o ideal. Aqui eu botei em um aqui, ó, mas era o 4007, ó, só para demonstrar um. Alumínio de panela, pode ser até chapa de aço. O ideal é alumínio mesmo. Se tiver um dissipador pronto de sucata, melhor ainda. Quanto maior, melhor. Peguei alumínio de panela, dobrei em 2, ó. Botei um parafusinho, tá aí. O diodo de proteção tá num soquetezinho também, ó. Eu tinha soquete, quem não tiver pode soldar fiozinho neles e fazer as conexões como eu fazia antigamente com fiozinho. Playback, aqui, ó. O enrolamento dele aqui, ó. Já havia mostrado em vários outros vídeos. 20 mais 20 voltas no mesmo sentido com a tomada central. Olha. Tomada central sempre ligada ao positivo, vai ligado ao positivo. Resistor de 470 ohms, né? Então quando liga aqui, ó, com eles em paralelo, dois transistores em paralelo, dá uma potência um pouco maior. Se aproximar bem, ó, esses terminais aqui, se pode ver uma faísca razoável, até 10 mil volts ali. Eu botei 15 milímetros, né? Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. 15 milímetros. Seria 15 mil volts, quer dizer, seria uma tensão bem mais elevada. Eu vou ligar aqui, só para demonstrar. Aqui, ó, positivo e negativo que está ligado na fonte, lá 12 volts. Deixa eu afastar aqui um pouquinho. Ligo o positivo aqui e o negativo aqui. E vai sair uma faísca muito fraquinha, difícil de enxergar bem. Ó. Mais 15 mil volts. Se aproximar mais, se pode começar a enxergar a faísca. Deixa eu ver se eu aproximo mais aqui. Aproximei, ó, deve estar uns 10 milímetros agora. Agora se pode enxergar melhor a faísca.
Deixa eu afastar a luz aqui. Ó, a faísca está mais intensa. Já começa a queimar já, além do choque. Mas, se quiser deixar uma faísca bem forte, e até com uns 15.000 volts, pode afastar ele até os 15 milímetros, bota um capacitor feito em casa. Esse playback aqui tem o capacitor dele. Então eu conecto aqui no capacitor do playback, já resolve. Mas a capacitância do capacitor do playback é muito baixa para esse circuito aqui. Então eu fiz um capacitor caseiro. Aqui tem um antigo, tem vários, eu já mostrei. É bem simples de fazer, ó. Qualquer criança pode fazer. O capacitor é basicamente duas chapas metálicas separadas por um isolante, ó. Aqui, ó, 2 pedacinhos de chapa de alumínio de latinha de refrigerante. Pode utilizar papel alumínio. Deixa um terminalzinho sobrar, enrola um fio de cobre em cada lado. Vai o plástico de garrafa PET entre elas e cola tudo com fita adesiva, separado pelo plástico de garrafa PET. Tem o plástico aqui, deixa eu mostrar. Ó, pedacinho de plástico. Essas chapas aqui, ó, podem ter 10 centímetros. Elas podem ser compridas, podem ser bem maiores. De um lado e do outro, qualquer um pode fazer capacitor, não tem mistério. E o plástico tem que ser sempre maior do que as chapinhas, né? Para não deixar ocorrer curto-circuito nas beiradas. Ó, um lado e no outro. Aqui tem um grandão. Aqui, ó, você pode ver a chapa de alumínio aqui, ó, no meio, e as sobras. Aqui deixa uma sobra de 1 centímetro em toda a volta. Depois enrola para tornar eles menores. Esse é grandão, ó, mas é oco aqui, ó, foi bobinado só. Pode fazer um pequeno, maior do que aquelas chapinhas que eu mostrei. Aqui, eu vou botar aqui. Tá aqui primeiro. Aí. Afastei ali, ó, uns 15 milímetros. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ó, 15 milímetros. Vai dar 15.000 volts agora. Sem o capacitor fica a faísquinha bem fraquinha. Agora com o capacitor vai ficar mais forte. Aqui. Porque ele acumula a corrente e descarrega. Então ele acumula uma carga bem maior. Vou mostrar aqui. Mesmo com o transistor 13005, que é o mais fraquinho, menos potente de todos. Então se consegue uma tensão de 15.000 volts e com uma descarga bem potente. Simplesmente acrescentando um capacitor. E não precisa ser desse tamanhão, pode ser menorzinho. Eu só estou utilizando porque eu já havia improvisado um grandão. Vamos botar um pequeno aqui só para ver. Aí, tem que tomar cuidado só para não levar um choque de graça. Ó, botei um menor ali. Vamos ver aqui. Basta acrescentar um capacitor e se consegue tensões e correntes mais intensas. 15.000 volts e uma corrente bem intensa. Simplesmente botando 2 transistores 13005 em paralelo. Tá sem o dissipador, eu posso queimar eles aqui. Então tem que ser um teste rápido. Bota o dissipador que ele vai funcionar bem. E lembrando sempre, isso aí não é feito para ligar ininterruptamente, né? Pode ficar ligado ali por no máximo, sei lá,
segundos, né? 30 segundos, talvez 1 minuto. Vai depender do aquecimento do transistor. Tem que ir testando. Se ele superaquecer, por exemplo, se tocar a mão e tiver muito quente, queimar o dedo, é óbvio que ele vai queimar de vez. Então ele pode ficar quente, né? Mas com o dissipador. Mas não muito quente. E testar isso. Desliga e bota a mão e testa. Diodo de proteção. Não precisa usar soquete, solda ele num fiozinhos e faz as conexões. E o resistor de mais baixo valor, 470 ohms. Né? Então, eu queria só mostrar isso aí, que mesmo com o transistor de mais baixa potência, que é esse 13005, o outro melhor é o 13007, né? Botei o mais fraquinho de todos, 13005, e já consegui 15.000 volts, simplesmente botando 2 deles em paralelo e acrescentando um capacitor em paralelo com a saída. Um capacitor feito em casa, com alumínio, que pode ser de latinha, pode ser papel alumínio e plástico de garrafa PET. Corta uma garrafinha dessa, essa parte lisa aqui, ó, e faz um capacitor. Já se pode obter um resultado bem melhor. Eu pretendo utilizar um sistema parecido com esse no sistema de ignição dos motorzinhos que eu estou testando aqui. Então é isso que eu queria demonstrar. Capacitor não precisa fazer tutorial, é muito simples. O segredo é isolar 2 chapas metálicas, utilizando fita adesiva, e deixar sobrar a parte isolante que fica entre elas, que é chamado de dielétrico do capacitor, né? Sempre maior. Aqui tem 1,5 centímetro mais ou menos, deixa 1 centímetro sobrando em cada um. E cada plástico desse de garrafa PET, cada folhinha simples dessa de garrafa PET, aguenta até 20.000 volts. Se quiser um capacitor para aguentar uma tensão maior, basta botar um plástico mais grosso, ou então utilizar 2 ou 3 dessas aqui, e vai multiplicando a tensão. Então o capacitor pode ser feito até por uma criança, sem mistério. E não vai dar choque desde que não esteja carregado. Pode ser carregado até com uma garrafinha de plástico. É utilizado em experiência de eletrostática, esfregando no cabelo a garrafinha, encostando num terminal, botando outro terminal negativo no terra e carregar ele. Sem carregar não vai dar choque, não tem perigo nenhum, qualquer um pode fazer. E o circuito é esse. Playback, e o playback eu consegui tensões mais elevadas, ó, foi esse aqui. Consegui 60.000 volts só com esse. Os outros, o máximo que eu consegui foi até 50. O normal, a média é uns 30.000 volts, 25.000 volts. O playback não vai aguentar essas tensões por muito tempo. Ele foi projetado para, no máximo, 15.000 volts. Então, se quiser uma tensão maior, tem que botar um multiplicador de tensão. Pode utilizar ele funcionando com 30.000 volts para o levitador eletrostático, mas se deixar muito tempo ligado, obviamente pode queimar em pouco tempo, vai durar bem menos, né? Os circuitos que eu utilizei para gerar tensões mais elevadas, ó, já mostrei diversas vezes, eu vou mostrar de novo. Olha aqui, ó. O osciladorzinho com 555, né? Ou pode ser transistorizado, um osciladorzinho gerador de onda quadrada, que eu já mostrei também. Um multivibrador biestável com 2 transistores, BC548, 547. E a saída dele aqui, no caso do 555, a saída no pino 3 dele, a saída dele, ó, um resistorzinho de 47 ohms que eu utilizava sempre. Liguei num transistor MOSFET. Aí o transistor MOSFET vai ligado no primário bobinado do playback, ou no primário do próprio playback, que já vem nele mesmo, não precisa nem bobinar. Diodo de proteção. E aí se obtém uma tensão mais alta e com um ajuste fácil, né? Que bota um potenciômetro, ajusta a frequência do 555 e otimiza a saída dele, possibilitando uma tensão maximizada na saída, né? Ideal, um ponto bem mais elevado possível, dependendo da frequência que se vai obter. E nada disso precisa de cálculo ou conhecimento técnico, apenas prática de montagem. Porque isso vai ser testado na prática. Os valores de resistência já são conhecidos do oscilador com 555. Deixa eu ver um outro aqui. Eu ver, tem vários circuitos aqui. Ó, esse aqui que eu já mostrei.
esse que eu mostrei agora. E tem uns circuitinhos aqui com tensões para gerar tensões mais baixas, com transformador comum, né? Bem simples todos. E um que eu fiz transistorizado, que eu já mostrei em outro vídeo, que eu nem acho mais o esquemático dele aqui, estou procurando até. Eu substituí o 555 por um circuito transistorizado, utilizando um multivibrador biestável, né, já bem conhecido, já mostrei no vídeo, né? E ele funcionou razoavelmente bem. Tá aqui ele, ó, achei aqui, ó. Eu ia ficar procurando aqui e não ia encontrar. Ó, olha aqui. Isso aqui, ó, fiz bem grandão para ficar bem claro, ó. É bem antigo, tempo das experiências de revistinha eletrônica. A saída aqui, ó, e liguei no transistor. Isso aqui eu fiz para substituir o 555, um oscilador gerando onda quadrada, que nem o 555, com potenciômetro aqui ajustável, né? Só que o 555 fica bem mais fácil, é um circuito integrado fácil de encontrar, muito barato, mas eu fiz esse para demonstrar, postei num vídeo, né? E o transistor aqui, ó, pode ser esses vários aqui da lista que eu testei e outros mais, né? Eu botei esses aqui na lista porque foi o que eu encontrei na sucata e testei. Inclusive aqui tem os transistores, esse aqui, ó, que eu consegui 60 mil volts com aquele playback que eu mostrei ainda há pouco, né? E o que eu estou utilizando, que eu utilizei nesse circuito aqui, ó, esse aqui, ó, 21N50C3, tudo de sucata. E os conhecidos, ó, IRF 730, IRF 640, IRF 840, todos. Com esse circuito aqui eu gerei, acredito eu, que chegou uns 40, 50 mil volts. E não era nem com um playback especial, com aquele que eu consegui tensões mais elevadas, né? Melhor de todos, que não queimou até agora. Esse que eu consegui a tensão mais elevada, que foi os 60 mil volts que eu postei em vídeos, né? E outros modelos eu consegui tensões um pouco mais baixas. Não precisa 60 mil volts, para quê? Ele vai queimar com isso. O playback eu aconselho não ultrapassar os 30 mil volts se quiser que ele dure bastante tempo. 25 mil volts seria ali o limite dos limites dele. 30 mil volts, se ligar por muito tempo, ele vai curto-circuitar em seguida. Vai durar pouco. São muito poucos os que aguentam muito tempo.